Olá pessoal, meu nome é Jamílio Barbosa e nós estamos começando mais um História 24 Horas. E o nosso assunto hoje é uma continuação. Estamos falando sobre escravidão e nós vamos continuar e vamos entender mais como funcionava a escravidão aqui no Brasil. Então, só para a gente se localizar, isso tudo vai acontecer. Inicia no período colonial e ele vai terminar aí no início do período imperial. São mais de 300 anos, minha gente, de escravidão no Brasil. Nós somos o último país do continente americano a abolir a escravidão. Uma vergonha, né? Mas é verdade. Então, vocês podem ver aí que começa no período colonial e termina no período imperial. É um período extremamente longo. Voltemos aqui para vocês e vamos voltar à nossa aula. Então, a gente já viu que a escravidão não é uma novidade na África. A escravidão, assim como acontecia na Roma Antiga, na Grécia, em vários outros povos, a escravidão já existia, não é uma coisa nova, não é uma coisa que aconteceu só no continente africano, mas no continente africano ela vai ganhar aí uma importância maior, porque ela vai ser extremamente lucrativa a partir da participação dos europeus. Afinal de contas, os europeus, quando estão saindo ali, principalmente os portugueses, que estão saindo ali para desbravar as novas rotas de caminho para a Índia, eles vão acabar aí descobrindo o continente africano, vão colonizar essa região e vão acabar ganhando muito dinheiro fazendo a venda dessas pessoas como escravos para o restante do mundo. Lembrando que a gente começa com os portugueses, mas praticamente todas as grandes potências da época vão comercializar pessoas. Então vamos entender como eram as condições de trabalho aqui no Brasil. A rotina era extremamente cansativa. Eles começavam a trabalhar logo no raiar do dia e só terminavam a escurecer. Quase não tinham descanso, pois aos domingos, em muitos engenhos, o que é que eles tinham que fazer? Cultivar pequenos roçados para o próprio sustento. Então, seu principal alimento era a mandioca. A gente pode aqui já ver que essa galera que vai trabalhar no campo, a gente vai chamar de escravos de eito, tá? São os escravos que vão trabalhar na lavoura. Então, eram as condições de trabalho eram extremamente duras, tanto em canaviais quanto em outras funções. Somando-se a isso, a gente tinha uma má alimentação, os maus tratos, o tempo de um escravo dificilmente passava de 10 anos, 10 a 15 anos era o que ele, vamos dizer assim, que ele aguentava de trabalho pesado antes de morrer. E geralmente ele estava tão cansado, que quando ele morria parecia assim que ele já tinha o dobro da idade, entendeu? Que ele realmente tinha de tão cansado do serviço. Eles viviam e trabalhavam sob constante vigilância de capatazes e feitores. Quando tentavam fugir, os escravos eram caçados pelos capitães do mato, especialistas em perseguir e capturar escravos. Detalhe importante: esse capitão do mato, na maioria das vezes, era um escravo, porque a gente vai ter vários tipos de escravo. Vale dizer isso, minha gente. Não tem um tipo de escravo só, veio para o Brasil, foi para outro lugar, é um escravo. Não. O pessoal que trabalhava na lavoura era conhecido como escravo de eito. A gente tinha os escravos domésticos, que eram aqueles que cuidavam de casa. Então tinha aquele que era o mordomo, tinha as mucamas, tinha a ama de leite, que era quem dava o leite cuidava, né, dos bebês do senhor. Que mais? Escravos domésticos. E tinha aí, nesse caso, como eu já estou dizendo a vocês, tinha um capitão do mato. E esse capitão do mato, na maioria das vezes, era um escravo que perseguia outros escravos. Vê como é a vida, né, meu bem? Fora esse, a gente também tem os chamados escravos urbanos, tá? Esses escravos urbanos a gente tinha, no caso, os escravos de ganho. O que seria isso? Era quando vamos dizer assim, um escravo cozinhava muito bem, ela aí fazia uns doces e o dono dela mandava ela para a rua com esse tabuleiro de doce para vender os doces. Ela ganhava o dinheiro, ficava com uma parte e a outra parte, a maior parte, ficava com o patrão. Agora, um detalhe importante: geralmente esses escravos de ganho eles conseguiam, depois de muito sacrifício, e não eram todos, viu, pelo amor de Deus, mas eles conseguiam juntar dinheiro para que eles pudessem comprar a alforria, ou seja, o documento que ia garantir a liberdade dele.
Então, a partir do momento em que ele se tornava livre, de certa forma a coisa mudava, porque esses escravos, ex-escravos, agora livres, eles tinham profissões como professor, como costureira, e um detalhe importante, eles usavam sapato. Parece besteira, né, falar isso, mas se você perceber que eles seriam os únicos negros a usar sapato, porque os outros todos ainda estavam presos ali aos seus donos e eles não recebiam esse tipo de esse acessório da vestimenta, né? Era o básico do básico que eles recebiam. E aí a gente também tinha os chamados escravos de aluguel, que esses escravos de aluguel era o seguinte: o senhor estava passando por dificuldade, ao invés de vender esse escravo, ele alugava esse escravo a uma terceira pessoa e em troca essa pessoa pagava em dinheiro. Então realmente é um aluguel, tá, minha gente? E aí, todos esses escravos aqui, durante tanto tempo, não tinha como não influenciar a nossa vida, a nossa cultura. É impossível. Então, de uma maneira bem geral, os negros trazidos para o Brasil como escravos foram obrigados a abandonar os seus costumes africanos e viver de acordo com os costumes europeus. Apesar disso, eles exerceram influência sobre a cultura popular no Brasil, desde pratos típicos, que aí a gente pode comentar, como o vatapá, o acarajé, doces como a cocada. O quindim é de origem, eu ia dizer quindim, mas o quindim tem mais uma origem portuguesa. Mas eles vão dando aí uma cara a essa comida também europeia e vai criando uma mistura. A gente tem mania, a gente cresceu ouvindo que a feijoada era uma invenção tipo dos africanos aqui no Brasil. Pessoal, na verdade, depois de um estudo, a gente descobriu que ah, o hábito do africano é de fritura e o hábito do português é cozidos, comida cozida. Então, o que é que a gente percebe? Na verdade, a feijoada ela é um misto, tá? E tem uma contribuição dos portugueses e dos africanos, talvez por isso ela tenha tanto uma cara do Brasil, né? Essa mistura. Mas a gente já não fala que ela é um resultado somente da cultura africana. A gente percebe aí que é uma mistura de tudo, ok? Muitas palavras do nosso vocabulário são de origem africana, como batuque, cachaça, caçua, cachimbo, moleque, quitute, quitanda, entre tantas outras. Dentre os instrumentos musicais, a gente tem um monte: atabaque, mirim, berimbau, tamborim, reco-reco. Além disso, a gente pode falar dos ritmos e danças como o maracatu, o samba, o frevo, a capoeira. Tudo isso aí é, está na nossa cultura e vem desses escravos. E vem dos africanos que foram escravizados, tá? Embora fossem obrigados a seguir a religião católica, os negros não deixavam de lado seus rituais. As crenças religiosas africanas se misturaram ao catolicismo, gerando o que a gente chama de sincretismo religioso. Pessoal, se vocês pesquisarem só um pouquinho, vocês vão descobrir que a maioria dos orixás, eles têm uma representação dentro da Igreja Católica. Então era uma forma deles continuarem cultuando os deuses que eles acreditavam, só que eles dão uma denominação dentro da Igreja Católica. É o que a gente chama de sincretismo religioso. E aí nós vamos falar um pouco sobre a resistência negra, porque você a essa altura do campeonato você deve estar se perguntando: como é que vem desse tanto de gente para cá e esse povo não se une, não luta, não sei o quê? Primeira coisa, vamos entender a travessia? Se eles fossem se revoltar no navio, o que é que ia acontecer? Vamos dizer que eles matassem toda a tripulação branca e assumissem o navio. Quem é que ia manejar esse navio? Quem é que sabia a rota? Quando isso acontecia, eles acabavam morrendo em alto mar porque eles não tinham nenhuma direção. Outra coisa é que eles eram tão humilhados e tratados de uma forma que fica até difícil de você tentar se revoltar, porque você acaba sendo convencido que você merece aquilo. Sabe? É uma técnica cruel, mas é isso mesmo. Eles humilham, eles maltratam tanto que você acaba acreditando que você não é capaz. Né? Mas aí a gente já fala de resistência lá no navio negreiro. Então acontecia de muitas mulheres tentarem o suicídio,
o aborto, porque elas não queriam que essas crianças nascessem como escravas. Que até isso, essas crianças quando nascem aqui como escravas, a gente chama elas de crioulas, e elas são utilizadas principalmente no trabalho doméstico porque tem uma certa segurança, quer dizer, ela já nasceu escrava, então ela já sabe que aquilo é da natureza dela, ela nunca viveu outra vida, então tudo bem, para ela é aquilo e ponto final, ela vive aquilo e ponto final. Cruel, né, minha gente? Mas aí temos resistência? É lógico. Então, os escravos eles viviam com dura rotina de trabalho, uma má alimentação e tinham praticamente que abandonar suas crenças e seus costumes. Além disso, eles sofriam maus tratos, como chicotadas, presas ao pelourinho, prisão, tortura e todos os tipos de humilhação. Por este motivo, muitos africanos tentaram resistir à dominação de muitas maneiras. Haviam rebeliões, tentativas de fuga de engenho e até a morte era uma alternativa ao cativeiro. Muitos morriam simplesmente de saudade da sua terra natal, que eles chamam de banzo, e misturada a uma recusa desesperada de aceitar a sua condição de escravo. Gente, a galera que vem de lá, a gente fala isso, veio muito príncipe, veio muito princesa de lá, porque as tribos elas tinham aí uma organização e alguns reinos também. Então veio muita gente, sim, importante da realeza africana para estar como escravo. Como é que você vai aceitar essa condição de se tornar um escravo? Então essas pessoas morriam realmente de tristeza. Hoje a gente ia chamar de uma depressão, e aí isso acontecia, né? Então, alguns caíam nessa depressão, praticavam suicídio, que era uma coisa muito comum aqui no Brasil. Quando conseguiam fugir, eles se reuniam em comunidades, onde a gente vai chamá-las de quilombos. Pessoal, tem quilombo em todo lugar no Brasil. Aqui perto de aqui a gente tem. Oficialmente a gente tem comunidade em Salgueiro, aqui em Araripina. Tem uma comunidade que não foi reconhecida, que não tem um grupo, mas a gente já andou olhando, pesquisando, e provavelmente sim, eles sejam remanescentes aí de quilombos. Em Triunfo nós temos quilombos. Gente, em todo lugar, tá? Principalmente aqui no Nordeste, nós temos quilombos. Reman é, Grupos remanescentes dos antigos quilombos. E isso é muito importante porque eles trazem ali a história com eles. Então, os quilombos eram comunidades independentes que reuniam escravos fugitivos, mas que também agregavam outros tipos sociais, como os índios. Eles existiam mais de 100 espalhados por todo o Brasil e a maior parte localizados no Nordeste, principalmente Sergipe, Alagoas e Bahia, que eram locais com muitos escravos, e aqui em Pernambuco. Os habitantes dos quilombos cultivavam alimentos que precisavam, tinham também pequenas oficinas onde faziam roupas, móveis, instrumentos de trabalho. As comunidades quilombolas sofriam constantes ataques de expedições enviadas pelos senhores e pelo governo, e quando eram destruídos, os negros não morriam, voltavam aos seus donos e eram punidos severamente. Os quilombos mais conhecidos ficaram localizados na Serra da Barriga, entre Alagoas e Pernambuco, e eram cerca de 10 unidos sob o nome de Palmares, que chegou a ter 20 mil habitantes e teve Sumir como principal comandante. Então a gente tem uma guerra ali, a Guerra dos Palmares. No caso de Palmares, minha gente, especificamente, eles eram tão grandes, que não tinha mais como se esconder. Então eles negociavam com as comunidades vizinhas, e as comunidades vizinhas também tinham medo deles, porque eles usavam sim da violência. Então, a Guerra dos Palmares foi uma das mais importantes do Brasil colonial, ocorre entre 1644, quando aconteceu o primeiro ataque, e vai até 1695, quando Zumbi é assassinado. Nesse período, Palmares foi atacado em torno de 30 vezes. Os primeiros ataques foram feitos ainda na invasão holandesa no Nordeste entre 1630 e 1654. A fase mais importante da guerra teve início em 1680 e 1668, quando o governador de Pernambuco e os senhores de engenho fizeram uma aliança contra Palmares. Porém, diante das constantes derrotas de suas tropas, o governador de Pernambuco resolveu contratar o bandeirante paulista Domingos Jorge Velho para destruir Palmares. Sim, esse cara que você está ouvindo falar o nome dele tem um monumento aí em várias cidades, mas em São Paulo tem um monumento dele. Para você ver, né, qual o tipo de herói que nós escolhemos. Deu para entender? O cara destruiu Palmares. O que foi que ele fez? Ganhou um monumento e ainda está lá de pé.
contestável, diga-se de passagem. Apesar da resistência inicial, Palmares acabou tombando perante os constantes ataques dos bandeirantes. Em 1695, Zumbi foi atacado de surpresa e acabou morto. É o dia 20 de novembro. E hoje a gente comemora o que, meu povo? O Dia da Consciência Negra. Então, para a gente concluir essa aula, que eu estava olhando ali a hora, para a gente concluir essa aula e entender que todo o racismo, toda essa estrutura onde a gente exclui o negro da sociedade brasileira, não tente negar não. Depois de uma aula dessas, você vier negar que ainda existe escravidão no Brasil ou que os impactos da escravidão elas são visíveis, porque quando a gente vem encerrar essa escravidão, a gente vem encerrar em maio de 1888. A princesa Isabel assina a famosa Lei Áurea. Não foi porque ela era boazinha nem nada disso, não. É uma pressão que ela está sofrendo de toda a população. Ponto importante. De internamente e externamente. Então, e se acontecer, então ela só oficializa. Mas qual o problema? Declarou-se a liberdade desses escravos. E fez o quê? Ofereceu o quê para eles? Nada. Abriu as porteiras e disse: vai embora. Eles não tinham casa, eles não tinham trabalho. E aí? Nós não preparamos, nós não assumimos a responsabilidade de fazer com que essas pessoas tivessem aí uma oportunidade de crescer e se estabelecer. Então eles, vamos dizer que eles estavam no negativo, eles não estavam começando do zero, eles estavam no negativo. Porque pensa, quem é que vai contratar negros para trabalhar? Já pensou? Porque agora eles estavam sendo substituídos por uma mão de obra imigrante que recebia salário. E por que não contratar os negros? Porque os donos, entre outras coisas, tinham medo que esses negros se rebelassem e agora resolvessem matar os seus antigos patrões. Tinha esse medo também. Então a gente junta toda essa informação e vê que isso reflete na sociedade brasileira hoje. Então, pessoal, é o papel de cada um. É uma obrigação a gente reconhecer que nós precisamos oferecer oportunidades e que a gente consiga quitar essa dívida, porque é uma dívida de mais de 300 anos de escravidão. Então a gente precisa dar um jeito de quitar essa dívida. E uma coisa simples que a gente pode começar a fazer, e aí eu coloquei aqui para vocês, deixa eu pegar de novo aqui que eu botei no lugar errado. Aqui, aqui, aí deixa eu colocar aqui de novo, minha gente, paciência. Eu tô mexendo. Aqui, aqui. Aqui, achei, vocês estão me ouvindo. E agora eu vou dizer para vocês o que é que de tão simples a gente já pode começar a fazer. Quais são os nossos primeiros passos depois dessa aula? Bem, a gente já pode começar a evitar algumas palavras. Criado mudo. Vamos usar mais essa palavrinha não, tá? Criado mudo a gente fala de um móvelzinho que fica do lado da cama. Por que a gente deu esse nome de criado mudo? Era porque tinha sempre ali um escravo, um criado, que ele não podia abrir a boca e falar nada, que ele ficava do lado da cama a noite inteira para servir o senhor. Então a gente não vai usar mais essa palavra criado mudo. Não, usa uma mesinha lateral, alguma coisa do tipo. Mas não vamos usar a palavra mais denegrir. Por quê? Quando a gente diz denegrir, no dicionário significa tornar negro. Então, quando a gente diz, ele denegriu a minha imagem, eu estou dizendo que ele tornou a minha imagem negra. Eu estou dizendo que ele está desonrando, né? Então, é de uma forma pejorativa, não é de um jeito bom. Eita, está me tornando negro. Não, é uma forma pejorativa. Então, a gente não usa mais essa palavra, a gente evita, a gente substitui. Dia de branco. Oxe, Jamil, está falando de palavras que eu poderia utilizar ou frases e que não tem essa conotação, por que que dia de branco seria uma frase racista? Pensa comigo.
Primeiro, a expressão vai surgir aí como alusão aos oficiais da Marinha, porque eles vestiam sempre de branco e eles sempre voltavam ao trabalho na segunda-feira. Até aí é lindo, né? Mas pensa comigo, a gente associa a voltar a trabalhar com a ideia do branco trabalhando, porque o negro é o quê? O negro é preguiçoso, o negro não trabalha direito. Então, quando eu digo dia de branco, eu estou falando que o branco trabalha bem, trabalha muito, entendeu? Outras palavras que desqualificam o negro e que a gente deve deixar de usar. Serviço de preto, que seria um serviço mal feito. Lista negra é uma lista ruim. A magia negra também é uma magia ruim, é uma coisa ruim. A ovelha negra é a pessoa que é ruim. O mercado negro é tudo que está no mundo paralelo, é ilegal, no mercado paralelo, ilegal, que não é bom, não é lícito. Samba do crioulo doido. É uma bagunça, é uma desordem. A coisa tá preta. Ah, minha gente, a coisa tá preta é porque a situação tá ruim, né? Não sou tuas negras. Por quê? A gente tá falando que a negra era uma mulher fácil. Da cor do pecado. Parece que é uma coisa linda, né? Fulaninha da cor do pecado. Mas vamos pensar que o pecado é considerado uma coisa ruim. Quem é da cor do pecado é. Pecado é uma coisa ruim. Quem é? Ela é negra. Então, não dá para a gente usar mais essas expressões. Então, o que é que serve para a gente nesse momento? O que é que eu posso fazer para combater esse racismo? A gente começa de coisa pequenininha, minha gente. É isso mesmo, a gente começa substituindo palavras, a gente começa questionando, porque temos tão poucas pessoas negras em cargos importantes. Procura dentro da política, procura dentro da sociedade, procura dentro dos cargos importantes das grandes empresas, você vai encontrar pouquíssimas pessoas negras ocupando espaços de influência. Então, a gente está falando de uma minoria que é a maioria, né? Mas vocês me entendem? Uma minoria, sim, que ela precisa ser vista, que ela precisa ser notada e ela precisa ser ouvida. Detalhe, isso não é só aqui no Brasil, isso é no mundo todo. A gente tem visto os últimos acontecimentos, inclusive nos Estados Unidos, e a gente precisa sim melhorar, a gente precisa sim lutar. E o primeiro passo para a gente fazer tudo isso é reconhecer que sim, nós somos um país racista, sim, nós temos um racismo estrutural, sim, a gente a partir dessa aula realmente compreendeu que a escravidão fez com que nós instituíssemos um racismo estrutural que se mantém desde 1530 até os dias de hoje. É isso, pessoal. Até a próxima.